Estratégia, uma palavra-chave. A estratégia significa como chegar até lá. Imagina se você tem estratégias de vendas inovadoras e que você olha para os atletas olímpicos e se inspire nisso. Como que essas equipes olímpicas conseguem ter estratégias vencedoras? Que tal se você levar isso para suas vendas? Sou Gregório Ventura, é sobre isso que eu quero falar para você. Uma estratégia é fundamental para a vitória. Muitas vezes você vê um time, se preparando ali para ter uma estratégia vitoriosa, uma seleção. O que uma seleção faz, seja ela de futebol, seja ela de vôlei, de basquete? Uma das coisas fundamentais, em primeiro lugar, é que você estude muito bem o seu adversário. Você tem que conhecer seus pontos fortes, você tem que conhecer seus pontos fracos, você tem que identificar oportunidades e ameaças, Você tem que fazer uma leitura e se preparar para aquele jogo. Mas durante o jogo também você tem que ter uma capacidade de resiliência grande, porque pode ser que a sua estratégia não funcionou 100%, você tem que ter uma capacidade de mudar algo. Para quê? Para que você consiga a vitória, para que você consiga de fato ser campeão. Assim também é uma estratégia de venda vencedora. Você precisa conhecer muito bem, fazer um mapeamento dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, analisar os seus concorrentes, pontos fortes e fracos de cada um dos seus concorrentes e como que você vai ser diferente deles. Uma estratégia de venda inovadora, ela precisa ter algo que realmente seja diferente do concorrente, do mercado. Tudo começa, em primeiro lugar, pelo quê? Pelo atendimento. Para ter um atendimento de excelência, você precisa preparar a sua equipe, você precisa ter uma cultura de atendimento de excelente. Uma cultura não se conquista do dia por outro, não se conquista apenas com uma palestra, com uma fala. Ela é uma cultura que sendo trabalhada, você precisa implantar reuniões interessantes para a sua equipe, no mínimo uma vez por semana. Você precisa dar treinamento constantemente, treinamento interno, treinamentos externos, treinamento de venda, treinamento de negociação, para que a sua equipe fique boa. Você precisa ter uma filosofia de atendimento que valorize, que acompanhe, que monitore a equipe de atendimento o tempo inteiro. Você precisa fazer coach ali, o seu gerente, o seu gestor com a equipe o tempo inteiro. Para quê? Porque você construa um dos pilares da estratégia de venda inovadora, ter um atendimento diferente do seu concorrente. Se preparar para isso. O segundo ponto é que diferencial que você vai ter em relação ao seu cliente. Você vai ter um pós-venda diferenciado do seu cliente, vai mandar uma mensagem para ele toda vez que ele comprar na sua mão. Você vai ter uma estratégia para estar sempre em conexão, em contato com ele. Que estratégia de interação você vai ter com o seu cliente? Então o tempo inteiro você tem que trabalhar isso. Você quer ver outra coisa que é fundamental? Planejar antes. O que você tem preparado para o mês de agosto, de setembro, outubro, novembro, dezembro? Você já preparou isso? O que você vai trabalhar com o cliente, com o consumidor de maneira diferente? Você já analisou o cenário do mercado? O que você pode trazer? Então isso é muito importante na análise de cenário, no planejamento, para que você crie algo que possa te colocar um passo à frente do seu concorrente. Você tem que ter sempre uma mentalidade de estar sempre um passo à frente dele. E essa era uma coisa interessante no Bolt, enquanto corredor, ele sempre buscava estar um passo à frente dos seus concorrentes. Para isso, ele tinha que treinar, se preparar muito mais do que os outros, trabalhar muito bem a estratégia com o seu técnico. Então, é isso que faz a diferença, você tem que estar um passo à frente. Por exemplo, a própria questão da inteligência artificial, você está preparando para estar um passo à frente? O que você está trazendo para o seu negócio de inteligência artificial? O que você está investindo nisso para você estar à frente? Eu me lembro que na época do e-commerce eu sempre dizia para os empreendedores, entre no e-commerce, entre nas redes sociais, isso foi antes da pandemia, E com a pandemia, quem entrou antes estava à frente, Então você tem que pensar lá na frente, você tem que olhar a mentalidade do que o consumidor está querendo, do que ele vai querer, da facilidade que você vai trazer para ele. Então você tem que dizer assim, meu modelo de negócio comercial, o que eu preciso mudar no meu modelo? O meu modelo está certo? De repente você tem que ir até o seu consumidor, até mudar o modelo, fazer visitas ao seu cliente, criar uma estratégia de venda externa que talvez você não tenha, criar uma estratégia junto de e-commerce com a loja física, criar alguma estratégia de incentivo, de uma campanha para o seu cliente. Tem alguma campanha que você pode criar que pode fazer diferença? Buscar novos clientes. Como que eu vou buscar novos clientes? Como é que eu vou fidelizar o cliente que existe? Então tudo isso você precisa planejar, você precisa preparar. Isso é que a gente chama de inovação. A estratégia de venda inovadora, ela existe. A gente olha, por exemplo, para a equipe da ginasta, ela tem que sempre trabalhar movimentos novos. Como é que ela vai fazer aquele movimento melhor? Como é que ela vai trazer uma dança,
algo novo, né, ali que vai surpreender, que vai tirar, né, a pontuação necessária ali junto aos jurados. Então é isso, o tempo inteiro eu tenho que estar percebendo oportunidades, mas eu tenho que sentar com a minha equipe, avaliar isso, planejar, pensar, utilizar o marketing ao meu favor, né? Trazer o comercial e trazer toda a empresa. É preciso envolver todo mundo em vendas, porque não adianta nada se o caixa atende mal o cliente, se a pessoa da cobrança atende mal, se a equipe não está preparada para isso, não resolve. Então todo mundo precisa ter essa mentalidade, né? Que essa estratégia tem que ser da empresa como um todo. A entrega, né? A pessoa que vai entregar o produto ali, ele precisa ter uma estratégia de que maneira que ele vai entregar, de como que nós vamos treinar ele para entregar, de que forma que você vai ser diferente dos demais. Então tudo isso é que vai fazer a diferença no seu negócio. Então para isso tem que ter preparação, treinamento, tem que sentar, tem que avaliar, né? Tem que buscar inovação e às vezes qualquer coisa que você ponha diferente é uma inovação, né? É algo diferente. Eu falo o seguinte, quem treina mais, quem treina a sua equipe na excelência consegue resultados melhores porque atende muito melhor. Então, é a grande pergunta para você, como é que você, olhando para os atletas olímpicos, para essas equipes que nos trazem inspiração, né, de sempre trazer inovação, de sempre estar batendo recordes, o que eu posso trazer, de como que eu vou melhorar as minhas vendas, trabalhando a minha equipe, trabalhando a minha estratégia. Sente, faça isso, monte a sua estratégia inovadora para que você atinja o alto desempenho.